Fala galera, beleza? Eu sou o professor Eduardo, Conexão Esportivo, e eu tô tendo aqui o prazer de estar com o professor Wilson Sapai aqui na minha cidade. Esse cara grande capacitado, né? Atual melhor treinador do mundo há muito tempo que ele é, né? Só que, professor, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre esses novos tempos que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, antigamente a gente tinha muitos treinadores que viam muito pelo empirismo, que iam muito com eram ex-atletas, e hoje nós temos grandes referências, como você, como o professor Marquinhos, que prezam muito pela literatura, né? Prezam muito pelo estudo, pelo conhecimento mais amplo da coisa. Não, claro, e quando a gente jogou, aquele que jogou, tem o que amar e entender o sentimento de dentro de quadra, como uma movimentação diferente, uma pisada diferente, uma fugida diferente. Porém, a gente vê que hoje são novos tempos e que o estudo e o aprofundamento é muito importante, né? Cada vez mais importante. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso, sobre a importância ainda de estar se capacitando, né? Estar estudando, a gente está aprimorando cada vez mais esse outro lado sem ser apenas o prático. Eu acho que na década de 90, por exemplo, você está citando, que eram profissionais que trabalhavam com futsal e não eram formados em educação física, tinha a questão do equisismo. Eu acho que eles viveram a época desses, né? Porque eram ex-atletas e começaram o nosso ato aí técnico, né? Talvez não tinham muito conhecimento em relação aos processos metodológicos que se dava o ensino do futsal, desde a base até o alto rendimento. Não era culpa deles, é porque não tinha acesso nele, a gente tinha acesso a essa literatura que tem hoje, né? Processo de ensaios, né? Lógico, o advento aí da profissionalização do futsal no Brasil, tanto masculino como feminino, eu acho que alguns técnicos verificaram que a ciência, os conteúdos, a metodologia, que a didática, que a pedagogia, elas têm que caminhar juntos um processo de si, desde a base até o rendimento. Então eu tenho que entender faixas etárias, tenho que entender de metodologias em cima do esporte, que eu tenho que entender eu tenho que entender do ser humano para trabalhar a questão psicológica, para desenvolver a questão cognitiva. Então são múltiplas ciências e nós temos que nos aprofundar enquanto profissional de futsal, de futebol, de qualquer outro esporte, para poder você ter competência no ato de ensinar. O processo de ensino-aprendizagem são competências de socialização de conteúdos. Então a gente precisa ter essa competência e, lógico, sem se desfazer dos grandes craques que são técnicos e são no técnico também, que tem muito a oferecer também, porque tem coisas que a gente não vai conseguir repassar apenas na parte da fala em si, mas a gente precisa mostrar a chave dos espaços, aquela questão do sentimento de estar dentro da quadra, que tem coisas que só o atleta que vai conseguir sentir dentro da quadra. A gente está lá de fora como treinador, tem coisas que a gente não consegue repassar para eles, né? Isso aqui, né? E muitos ex-atletas que viraram técnicos hoje estão formados em educação física. Eles perceberam que precisavam de uma necessidade dessa acomodação de conhecimento para ser um profissional melhor. Isso é o grande ganho, e é o que eu digo, é o recado que eu digo, que os profissionais se capacitem, se formem em educação física, no bacharelado, na licenciatura, abordem ciências que vão protagonizar um jogo mais belo, um jogo mais bonito. Isso é fundamental para a gente melhorar cada vez mais o nosso esporte no seio nacional e até internacional. Mas eu pergunto, professor, hoje eu sou aluno de pós-graduação, que eu já estou ali quase na metade do final de neurociência e treinamento mental. Eu sempre achei muito interessante essa parte de você trabalhar no mercado da habilitação, você conversar com o atleta, como você fala muito sobre, não só apenas o atleta, mas a gente entender o ser humano, né? A gente tem que conhecer o ser humano, o que ele está passando, por que ele não está evoluindo, por que ele está de novo, por que no treino ele é uma coisa, no jogo ele é outra. Então tudo isso é muito essa questão do trabalho mental. Como é que você consegue, você tem alguém que lhe ajuda nessa parte, ou você que faz, mas tenta ver esse trabalho mental dos seus atletas nessa hora? Eu costumo dizer que o técnico hoje de alto rendimento precisa ter mais um gestor de pessoas do que propriamente um técnico de conteúdo específico. Lógico, você tem que ter conteúdo, tem que ter, né? Para poder o metodológico para passar, mas você tem que ter sensibilidade de conhecer o ser humano de uma forma integral, que chama holística, né? Então, saber os seus problemas pessoais, tentar resolver. Logicamente, se tiver uma equipe que tenha uma equipe disciplinar, que tem uma escola, né? Que tem uma expertise mais técnica em relação a isso, para fazer essa relação. E às vezes ele consegue
perceber. Tem coisa que a gente consegue perceber, tem coisa que só vai uma coisa mais só. Aí aquele comando é a área da psicologia que vai conseguir perceber por que aquela menina é lupa-rendeiro naquele pico. Mas, logicamente, quanto maior o corpo docente, o corpo técnico, o multidisciplinar, o nutricionista, psicólogos, fisioterapeutas, corpo técnico, auxiliar, trabalhador de goleiro, do analista de desempenho, que está muito em voga agora, e gestores competentes e do bem, tenho certeza absoluta que nossos esportes vai funcionar. O pessoal às vezes acha que é só bola, né? Pega ali 10 jogadinhas, 2, 3 movimentação na internet, não sabe nem pra que se deve. Quer jogar a bola, não imagina que antes de chegar na quadra, existe um mundo, né? Até chegar na. O rolar da bola é o mais fácil. Posso dizer assim que o rolar da bola seja o mais fácil, a parte Você fala, o processo do treino, do dia a dia, ele é muito mais eficiente e eficaz, logicamente, do que o produto final. Embora o produto final, seja a melhora, seja o troféu, mas para levar o troféu e a vitória, é o processo que vai te dar essa resposta. prazer, satisfação, vocês e ver. Obrigado aí. Um abraço, beleza, galera? Tamo junto. Valeu.